Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso sobre a obra A Virtude do Egoísmo de Ayn Rand. Hoje, então, nós vamos trabalhar a introdução e a metade do capítulo 1, a Ética Objetivista, que é o maior artigo do livro, tem 75 páginas, é praticamente um livro por sua própria conta. Antes de começar a falar da obra em si, entrar no conteúdo, no material, é importante ter um pouco do contexto sobre essa obra, né? Essa obra, ela é um compêndio de artigos que a Rand publicou nos seus journals, né? Ou seja, esse livro ele não, ele é um conjunto, como a maioria das obras dela, ele é um conjunto de artigos que ela e o Peikoff escolheram, né, ao longo do tempo, então os melhores artigos relacionados ao tema ética naquele período, naquela época, né, onde depois que ela tinha terminado de escrever A Revolta de Atlas, quando ela começa a escrever sobre não ficção, então ela começa a escrever isso a partir dos seus journals, né? E então a virtude do egoísmo é um exemplo disso no ramo da ética. Então a gente consegue ter uma boa introdução sobre o que ela pensa a respeito do tema através dessa obra. Como nós vamos trabalhar, então, da mesma forma que os outros livros. Nós vamos trabalhar um capítulo por aula. Como vocês sabem, o livro conta com artigos grandes, como esse primeiro, e outros artigos também curtos, por exemplo, com 7, 8 páginas. Então, por padrão, a nossa aula ela leva 2 horas. Em algumas aulas, ela pode ser um pouco menor, de acordo, então, com o tamanho de conteúdo que vai ser abordado. Então, eu não vou, de forma popular, ficar enchendo linguiça aqui, né, com vocês. Então, eu vou procurar trazer o conteúdo da forma mais objetiva possível. E eu conto com a participação de vocês, né, ao longo dessa discussão, porque, como você sabe, a Rand sempre falou que o objetivismo é a filosofia para viver na Terra, e justamente a ética é o guia que nós podemos utilizar, né, que nós devemos utilizar para poder tomar as melhores decisões, para poder avaliar os nossos valores, para poder ser virtuoso também, né? Nós vamos conhecer aqui um pouco das virtudes objetivistas também ao longo dos capítulos, entre outros temas muito interessantes. A ética objetivista, então, que é o tema que nós vamos trabalhar aqui, uma parte dela hoje, ela acaba sendo, pelo tamanho dela e pelo conteúdo, um pequeno resumo do livro como um todo. Ou seja, muitos artigos que virão depois, eles acabam trabalhando em maior detalhe alguma parte dessa ética objetivista, desse artigo ético objetivista. Então, em alguns momentos haverá como se fosse uma repetição de ideias, de conceitos ao longo do curso, mas isso, para vocês ficarem tranquilos, não é uma forçação de barra, mas sim uma consequência lógica das coisas que ela buscou dar ênfase nesse livro e nos artigos subsequentes. Então, para participar, eu só peço que vocês levantem a mão ali no Zoom, né? Que eu vou ficar sempre olhando o chat aqui, a imagem, e vou passando a palavra de vocês de acordo com as perguntas que vocês vão fazendo e o timing de vocês, para que a gente não perca o momento, né? De quando surgir a dúvida, para que vocês também possam colaborar com a explicação e se engajar com os outros colegas que também estão aqui online e que vão entrando, né? Conforme vai passando o tempo e as aulas, né? Então, sem mais delongas, vamos começar esse polêmico artigo, né? A própria Rand, no início da introdução ali, né? Ela já faz uma. Muitas pessoas perguntaram para ela por que ela utiliza, por que ela nomeou o livro dessa forma e por que ela usa essa palavra, né? Por que ela usa egoísmo para se referir a virtudes de caráter, quando, né, isso contraria o significado que a maioria das pessoas dão a essa palavra. E antes de começar a falar da resposta, vamos dizer assim, eu queria ouvir de vocês, né?
Vocês já ouviram por aí, eu digo antes de conhecer o objetivismo, antes de ler as obras da Rand, vocês já tinham ouvido falar que o egoísmo é uma virtude? Ou que o egoísmo é uma coisa boa? Se vocês perguntassem, por exemplo, para alguém na rua, aleatoriamente, e vocês dissessem, eu sou uma pessoa egoísta, o que que tu acha? Qual que seria a resposta? Provável, né? Obviamente poderia ter alguma exceção, mas no geral, qual que seria a resposta que vocês ouviriam, né? Podem levantar a mão, pode abrir o microfone. Sei que o Daniel tá louco para responder ali. Eu, pelo menos, até vou respondendo um pouco, o pessoal tá ainda com um pouco de vergonha ali na primeira aula do curso. O que que eu ouviria, né, normalmente, e ouvi diversas vezes, como vocês conhecem, que já fez o curso também, ou falou comigo em outros momentos, eu venho de um background religioso, né? Minha família sempre teve uma presença muito grande na igreja, e eu desde pequeno ouvi, né? Ouvia que ser egoísta era uma coisa ruim, né? Era sinônimo de crueldade, de exploração, de falta de consideração pelos outros, ou de uma pessoa que busca satisfazer aquilo que ela quer, o desejo que ela quer a qualquer custo, né? Então, normalmente tinha aquela ideia de uma pessoa que não tem princípios, né? Uma pessoa que, como diriam, hoje se fala muito na política, né, de capitalismo selvagem, então seria uma pessoa um selvagem, seria uma pessoa, um predador, que ele está só à espreita esperando para, de qualquer forma, ou seja, sem nenhum método, sem nenhum pensamento, só movido pela emoção, obter o que ele quer. Então, essa é a visão geral. E a Rand, então, justamente responde aquela pergunta que a gente fez, dizendo pela razão que faz as pessoas terem medo dela. Então, quando ela usa a palavra egoísmo num sentido positivo, vinculando a essas virtudes, né? É o que que ela está forçando já na primeira página? Ela está forçando o leitor a examinar, né, a reexaminar essa associação automática que nós já tivemos, com certeza, e que a maioria das pessoas ainda tem, especialmente vindo de algumas filiações éticas e ao longo da sua vida. Então, o objetivo dela aqui, ela não, ao longo do livro, no caso, não é só defender uma palavra, não é esse o caso, mas é questionar um pressuposto moral que acaba guiando a nossa vida em sociedade e as nossas relações como um todo. Querendo ou não, hoje, e nós vamos ver depois o sentido, né, por exemplo, de altruísmo e outros termos que ela propõe, que ela discute, que ela critica, né, ao longo da obra. Então, nós vamos conseguir entender um pouco o que que significa pensar o que que significa pensar que o egoísmo é ruim, que consequências tem na nossa vida, na cultura, na sociedade como um todo. Então, essa que é a ideia que ela traz já no início da introdução. A própria introdução daria para fazer uma aula, então, como eu comentei com vocês, eu vou trazer os principais insights, e vocês também, pela leitura que vocês já fizeram, podem ir complementando e fazendo outras perguntas ah, relacionadas, né? Aqui no chat mesmo, a Ellen comentou que ela foi ensinada, né, que nós fomos ensinados a desprezar o egoísmo, o Léo também, que sempre entendeu que o egoísmo é algo ruim, só pensar em si mesmo era um xingamento, né? Era visto como um xingamento. O Felipe comentou que um egoísta que seria, né, popularmente, aquele que haja pela conveniência do momento, né? Independente de qualquer relação com o seu futuro. Então, eu faço o que me dá na telha agora, não me importa com as consequências futuras, e isso seria ser um egoísta. Então, nós já temos uma visão geral, popularmente, como é que o egoísmo não, né? O egoísmo é visto, né? Ao longo da história, né? E ainda é visto pela maioria das pessoas, como eu comentei. Quando a gente olha no dicionário, se vocês ainda costumam consultar aquele dicionário, pode ser aquele impresso, né, como eu vi na escola, ou pode procurar online também, o significado da palavra no dicionário, que não estou falando da Rand,
é preocupação com os seus próprios interesses. É isso? A definição é preocupação com os seus próprios interesses. O que que aconteceu com o tempo, então? O uso coloquial, ele fez o quê? Ele juntou duas coisas. Juntou agir pelo próprio interesse, que está certo, e juntou uma segunda coisa na definição, que é agir de forma moralmente errada. Então, na cabeça das pessoas e nas nossas cabeças, por muito tempo, essas duas coisas acabaram sendo fundidas. Elas se tornaram inseparáveis. Então, por isso que nós começamos a entender o problema. Porque o que que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo um julgamento moral na definição de uma palavra. Eu já estou qualificando ela de uma determinada forma. Você percebe que a maioria das pessoas, elas nunca pensaram a respeito disso. É difícil você perguntar para alguma pessoa na rua e ela dizer assim, não, realmente eu pensei filosoficamente aqui no sentido original do dicionário e comparando com o sentido coloquial e com o que o objetivismo diz, eu consegui chegar no esclarecimento, né, sobre o que isso significa. Então, vocês percebem que foi feito sorrateiramente essa fusão ao longo do tempo e cabe a nós, não só com esse conceito, mas como com vários outros conceitos, detectar a falácia do package deal, que vocês já conhecem, que é a venda casada, que é quando eu junto duas coisas, né, dois elementos ali, numa definição, e eu gero um produto problemático. É como uma venda casada. Eu comprei uma coisa e veio junto uma outra. Só que essa outra não tem nada a ver com o que eu pedi. E daqui a pouco estragou o produto que eu pedi, a definição correta que eu queria. Então, nós começamos a ver que houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa ao longo do tempo que gerou essa fusão. Tá? E aqui a Dominique traz também a questão do empresário e o ladrão, e a gente vai trabalhar melhor esse exemplo logo, logo, e vocês vão conseguir entender como isso se dá na prática. Né? Eu acabei de dizer, então, que ser egoísta, lá no dicionário, diz que é buscar o interesse próprio, algum benefício próprio. Então, como a Dominique colocou ali no comentário, vamos supor dois tipos de. Antes disso, o Daniel colocou apenas dois ou mais elementos. Não há limites, assim, dentro de uma definição para ela acabar entrando nessa falácia da venda casada. Então, o egoísmo é um caso de dois elementos, né? Mas podem haver outros também. Então, isso não tem uma limitação. Mas voltando ao exemplo da Dominique, vamos pensar no empreendedor. Então, qualquer um de vocês, ou uma pessoa justa, que trabalha anos para construir uma empresa produtiva e lucrativa. Esse é um exemplo, né? E o político que desvia dinheiro público para enriquecer. Essas duas pessoas, elas não estão buscando o seu próprio interesse? As duas. Elas estão buscando, sim. Se você pedir para o político, ele faz todo esse trabalho aqui no Brasil recentemente, nós temos o caso Master e tantos outros, né, esquemas de corrupção. E se você for pedir para um desses políticos corruptos, ele claramente tinha esse interesse uh, de buscar enriquecer. E o empresário também quer enriquecer. Por isso que muitas vezes, e eu passei por isso também com a minha família, sempre tem aquela suspeita, aquele olhar negativo para quem busca enriquecer, não é? Para o empresário. O empresário é sempre mal. Vocês nunca acharam estranho isso? Desde pequeno dizer assim, não, aquele lá, ele enriqueceu, mas deve ter alguma coisa ali. Deve ter alguma coisa, ele deve ter roubado. Nem precisa falar o termo roubado, mas ele fez alguma coisa, fez alguma tramóia, não é moral. Essa pessoa é ruim. Por algum motivo ela é ruim. Pode ser que ela não seja, na verdade, né? Eu digo, a maioria dos empresários não são nesse caso, mas
Eu digo a impressão que a maioria das pessoas tem que ela é uma pessoa ruim. Porque na cabeça delas, né, é, elas já fundiram as duas coisas, né? O Vitor coloca, né, que o brasileiro tem essa visão, o americano já não tem, isso é verdade. Mas nós brasileiros aqui sempre tivemos essa visão. E aí surge a pergunta: as duas ações, esses dois caras, eles são moralmente equivalentes? Porque eles estão buscando o interesse próprio deles. Então aí eu já chego à conclusão que então egoísta é representado por esses dois exemplos, não é? O público em geral vai dizer que sim, né? Então, quando tu ouve a palavra egoísta, tu sempre, né, no coloquial, né, no público em geral, a pessoa ela imagina essa pessoa que está buscando seus próprios interesses. Ou seja, buscar seus próprios interesses é igual a ser corrupto, ou ser ladrão, ou se aproveitar dos outros, né? E o incrível que pareça, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês sabem quem, por exemplo, ensinou vocês a usar a palavra dessa maneira? Vocês lembram de alguém que tenha falado isso ou vocês pegaram da cultura? Talvez seus pais, seus amigos, né? O Eric coloca na igreja, o Felipe colocou ali, deu mais uma explicação, né? O Daniel falou da cultura, a Dominique falou da época da escola, o Felipe trouxe o exemplo da caixinha de areia, né? Empreste teu brinquedo, não seja egoísta. Esse eu também me lembro, não sei se foi a primeira vez, né? O Léo comentou da família também. Então, todo mundo já vivenciou essa contaminação do termo egoísta de diversos lugares, né? Só que, independentemente de da onde vocês pegaram isso, ou quem disse isso para vocês, para a gente compreender isso de verdade, a gente precisa entender a influência da doutrina moral dominante. Se a definição que a gente adotou antes de pensar a respeito veio da cultura, veio do que na cultura? Da doutrina moral dominante. E qual que é essa doutrina moral dominante? É o altruísmo. Então a gente precisa achar no altruísmo a origem desse preconceito, a origem desse package deal, né? Dessa venda casada, dessa associação do egoísmo à imoralidade. A gente tem que procurar no altruísmo, está ali, a origem ele está aí. E o que diz o altruísmo? Que ele é mais o altruísmo, obviamente, ele não é só reduzido à questão da religião. Existem diversas escolas altruístas, né, filosóficas altruístas em diferentes níveis e de diferentes formas, né? Mas principalmente vem da religião, né? E o que diz então esse altruísmo, por exemplo, dentro do contexto religioso? O indivíduo ele deve viver para os outros, né? E o valor moral, né? O que torna uma coisa moral é o nível de sacrifício que está embutido na ação que a gente vai tomar. Então, uma ação ela é moral quando ela beneficia outra pessoa, né? E de preferência quando significa que eu vou renunciar a alguma coisa. Então não basta ajudar o outro, eu tenho que, de certa forma, sofrer uma perda. Eu tenho que sentir que eu estou sofrendo uma perda. E aí sim eu vou estar sendo moral, né? Mas quando beneficia o próprio agente, então o que é egoísmo? É o benefício próprio. É egoísmo, né? A direção do benefício é para o meu ego, para mim, para o eu. Ela tende a ser vista como moralmente suspeita, como a gente acabou de ver. Então, essa é a diferença entre o altruísmo e o egoísmo. Então, como é que ficou na cultura como um todo? Agir para si, egoísmo, então até ali está certo, só que é moralmente negativo, já está embutido esse juízo, né, esse julgamento moral negativo. Sacrificar pelos outros é igual ao altruísmo, e isso é positivo. Isso está certo, né? Então, a Rand ela trabalha já na própria introdução
Ela já vai dar um toquezinho sobre o que significa altruísmo. Depois a gente vai falar mais dele a respeito. Então, isso faz a gente se perguntar, né? Isso deveria ser uma pergunta que vocês poderiam fazer aos seus pais ou aos seus amigos, né? Uma ação, ela deixa de ser moral só porque ela beneficia só a mim, por exemplo? Só ao Eric, só ao Daniel? O sacrifício é moral por si próprio ou depende de alguma coisa que está sendo sacrificada? Então, se eu sacrificar mais, eu sou mais moral. Ou tanto faz, né? Uma moralidade verdadeiramente humana, pessoal, ela deve exigir que eu renuncie à minha própria felicidade como ser humano? Vocês acham isso normal? Pensando, esqueça o objetivismo por um momento. Como se vocês não tivessem essa. Se estivessem lá na igreja, pensando, né? Enquanto o, o padre faz o sermão. Será que é isso mesmo? Será que essa é uma moralidade humana? Será que essa moralidade permite que o ser humano realmente possa ser feliz? Se a resposta for sim, na cabeça de vocês, tem só duas opções, como o Felipe coloca aqui no chat, né? Ou eu me sacrifico pelos outros, né? Ou espero que os outros se sacrifiquem por mim mesmo. Então, esse é o tipo de sociedade que a maioria das pessoas entende viver. Quando, por exemplo, eu eu faço um ato ali, eu dou uma esmola, ou eu faço um bom gesto ali, eu ajudo o meu colega de trabalho, eu não estou vendo isso de uma perspectiva positiva. Eu já estou colocando na minha cabeça aqui. Eu ajudei hoje, ele que trate de me ajudar amanhã. Ele que se sacrifique por mim amanhã. Vocês percebem que o enfoque é um enfoque negativo. Eu me torno ressentido se aquela pessoa não se sacrificar por mim depois. E a minha vida, em vez de ser um princípio de troca, como a Rand fala, onde que a gente troca valor por valor, eu troco uma coisa positiva com uma coisa positiva para outra da outra pessoa, que a outra pessoa busca, eu estou trocando ressentimentos. Eu me sacrifiquei hoje, olha, Eric, amanhã é tua vez, hein? Eu estou esperando, tu está me devendo. Olha que tipo de sociedade que a gente cria. Uma sociedade da inveja, a era da inveja que a Rand falou, né? Que vocês com certeza já viram vídeos dela falando sobre isso. É esse tipo de sociedade na qual a gente vive. E o Brasil, infelizmente, é um exemplo muito grande disso. Diferente, talvez, dos Estados Unidos, ali que o Victor comentou, que o Felipe também pode falar mais a respeito. Então, pensem que esse é o tipo de sociedade no qual a maioria das pessoas vive. E aí gera um problema, né? Se eu devo viver para o Eric deve viver para o Daniel deve viver por Vitor e o Vitor deve viver para o Felipe e trocando ali ao longo do tempo, que no final das contas, quem vive para si próprio nessa sociedade? É muito fácil tu se perder, né, nessa sociedade. O próprio Daniel coloca aqui, tudo vira uma competição de autossacrifício. Ver quem se sacrifica mais pelo outro ou menos pelo outro, né? O Otávio pergunta aqui: podemos dizer que os altruístas religiosos são mais felizes que os egoístas não objetivistas? Olha, na verdade, né, o Eric coloca aqui o egoísta não objetivista, que é a versão justamente do altruísmo do Nietzsche, né? Então, a própria Rand, ela, não, ela fala do egoísta não objetivista como aquele predador, que é aquele que ele age como um animal, né? Ele age sem um processo racional de pensamento, ele age pelo instinto do momento.
que não deixa de ser um tipo de altruísta também. O altruísta realmente faz isso, ele não tem a visão de longo prazo, justamente porque ele depende do sacrifício do outro. E como dependo do sacrifício do outro, eu não sei quando ele vai se sacrificar por mim. E se ele vai se sacrificar por mim. Porque se ele não se sacrificar por mim, quem vai sair perdendo sou eu que vou sair de trouxa. Porque eu me sacrifiquei, é que nem o colega de trabalho. Eu fiz de tudo, mas eu não estava pensando na empresa. Eu estava pensando em me sacrificar por ele, porque eu vou com a cara dele. E aí, quando eu preciso, ele não se sacrifica. Daí quem que se ferra? Sou eu. Eu que vou me ferrar, né? Então, eu não realmente, na de, na minha experiência na igreja, exatamente, né? Eu convivi muito tempo com padres e seminaristas, e eu nunca vi um padre que fosse feliz ao longo da sua vida. Eu, sinceramente, no meu contato, e não foram poucos, eu nunca conheci nenhum. Nunca conheci nenhum. Mas, assim, tem pessoas que decidem por essa vida de sacrifício total. Então, pode ser que eles sejam um pouquinho mais satisfeitos do que a maioria dos padres, né? Porque, por exemplo, aqui na minha região de colonização italiana, toda a família tinha que mandar um filho ser padre. E não era escolha do homem, era escolha da família. Ele ia ser padre. Tinha que ser, para a manutenção da comunidade, um dos filhos, dos 12 filhos, que eles gostavam de ter muitos filhos antigamente. Um deles, pelo menos, ou ser padre, ou um ia ser freire. Então, eu realmente não conheci. Mas existem padres que são muito bons no que eles fazem. Eu não tenho certeza se eles são felizes, mas eu nunca ouvi disso deles. Eu nunca ouvi um padre falando que ele é feliz, infelizmente. Eu gostaria que eles fossem felizes, né? Não tenho nada contra padres, né? A escolha é deles. Mas realmente eu não, não tive a chance de conhecer, não. Fala, Eric. Não sei se. Você me ouve? Sim, Ah, tô tá. te ouvindo. Não sei se ajuda na, nesse exemplo que você está dando do padre. Eu conheço alguns pastores, alguns no plural, e parece que os sujeitos estão sempre em agonia por algum motivo. E assim, esse motivo eu já tenho bem claro na minha cabeça hoje, né? De tanto ter estudado. Mas é como se não fosse plenamente feliz. Como se não conseguissem. Tivessem que ter sempre esse sofrimento seguindo a vida deles. E Essa assim, foi a minha experiência não também. só, desculpa, não só pastores, mas pessoas que normalmente são ligadas à igreja. Pelo menos na minha interpretação de mundo, desde que de criança. Eu tenho a mesma vivência ali na época que eu frequentava a igreja ali e tinha esse contato, especialmente porque minha mãe sempre trabalhou em secretaria paroquial, então eu de fato tinha contato com toda a estrutura da igreja, inclusive os padres, diariamente ali por muito tempo. Então eu tive a chance de ter uma posição bem privilegiada para conversar, para ter essa vivência, né, e ver o que acontecia dentro da vida comum, né? Não é a vida descrita no Instagram, né? Mas sim a vida comum, a vida prática de um padre, o que o padre faz, o dia a dia do padre como um todo. Então, voltando à questão que a Dominique colocou, como é que essa moralidade altruísta, então, a gente falou um pouco de altruísmo, como é que ela trata o ladrão e o industrialista, né? Então, se essa moralidade ela condena qualquer ação realizada em benefício próprio, surge um problema curioso, né? Ambos podem ser classificados como egoístas, porque ambos, o ladrão e o industrialista, eles buscam lucro e prosperidade para si. Não tenho o que dizer. Então, se o critério moral for agir por benefício próprio, se isso só for negativo, eles estão na mesma categoria moral, né? Só que existe uma diferença fundamental. O industrialista, ele produz riqueza. O ladrão, ele tira a riqueza de outra pessoa, né, que foi produzida por outra pessoa. Então, a diferença essencial é o quê? É os meios utilizados para conseguir.
para conseguir esse benefício próprio. Então, o verdadeiro problema do ladrão não é que ele quer algo para ele. Esse não é o problema. O problema é o meio que ele faz para obter o que ele quer, que é o uso da força ou a fraude, a destruição de valor, o fato dele depender do trabalho de outras pessoas. O ladrão ele só existe porque existe alguém que produziu antes. Não existe algo a ser roubado antes de ser produzido. Então, essa que é a diferença fundamental. Então, quando vocês ouvirem de novo a comparação do ladrão ou do político corrupto com o industrialista, com alguém que lucra de forma correta, de forma moral, sempre lembrem de explicar isso para eles. Vocês não vão dar uma aula de filosofia, obviamente, mas se quiserem linkar o vídeo, eu agradeço. Mas procurem deixar isso claro. Procurem fazer as pessoas pensarem. Porque, querendo ou não, muitas pessoas não vivem, de fato, não vivem a sua vida por causa que elas não entendem o que significa altruísmo e a forma e que tipo de guia, que tipo de moralidade elas estão usando para viver as suas próprias vidas. Então, isso é muito, muito importante. Começando pelas nossas próprias vidas, claro, mas também com os outros. Nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem isso também. O próprio Felipe coloca aqui: se eu quero harmonia entre mim e o meu redor no longo prazo, a ação racional é necessária. Se eu viver com a perspectiva altruísta ao longo do tempo, eu dificilmente vou conseguir, em primeiro lugar, pôr em prática o altruísmo, né? Porque não tem como pôr em prática sem cair em contradição. Imagina várias pessoas caindo em contradição juntas no mesmo lugar. Que tipo de sociedade nós vamos viver? E nós vivemos de certa forma. Então, isso é muito importante para vocês pensarem. E é fato, vamos reforçar isso. A gente falou da religião aqui, mas muitas tradições morais, não só a religião, elas dizem que o indivíduo ele deve de fato existir em benefício dos outros. Então, a religião não é a única, não é o único tipo de altruísmo aí fora. Tanto que a Rand ela usa no livro a questão de místicos, o termo místicos. O termo místico ele não está se referindo só ao religioso. Ele tá se referindo a qualquer pessoa que não usa a razão como método para sua sobrevivência. Eu não preciso ser religioso, eu posso acreditar em qualquer coisa, né? E se eu usar essa forma, esse método irracional para viver a minha vida, como guia para a minha vida, tanto faz o nome que eu chamo ele, eu vou ser um altruísta. Eu vou ser um altruísta, eu vou entrar em contradição e a minha vida vai ser provavelmente, muito provavelmente, cheia de conflitos. Não é por nada que nós temos diversos exemplos hoje de ansiedade, depressão e tantos outros problemas. Então, isso vem dessas contradições que a gente vai alimentando com o tempo. Sejam contradições filosóficas, contradições psicológicas, contradições na definição dos conceitos, como a gente viu agora, né? Então, por isso que nós temos que ter cuidado em todos esses sentidos. E ao longo da filosofia moral, se vocês têm interesse por essa área, essa pergunta de quem deve ser o beneficiário da ação moral, ela permeia mais de 3.000 anos de filosofia. Então é uma pergunta bem interessante, né? Uma pergunta que vem preocupando os filósofos há muito tempo. Então é importante a gente pensar, de fato, quem que deve ser o beneficiário da ação moral? O indivíduo ou os outros? Essa não é a pergunta, a primeira pergunta da ética para Rand, mas é uma das perguntas que ela faz ao longo da virtude do egoísmo.
E como a gente falou ali no início da aula, vocês vão perceber que tem muito esse bate e volta. Então, é parte da estrutura do livro. E também é legal para a gente ir reforçando esses conceitos. No outro dia mesmo, essa pergunta que eu coloquei no material, no outro dia mesmo, uma pessoa disse assim: tá, mas então o objetivismo, que pode ser uma pergunta inspirada, parecida com o que o Otávio colocou. Então, o objetivismo ele defende todo tipo de egoísmo, né? Como se existisse só um tipo de egoísmo. Então, o egoísmo vale tudo desde que me beneficie. Então, eu resolvi o problema. O problema é ser egoísta, é ser só fazer coisas que me beneficiem. Então, acabou. Então, eu entendi o que funciona. De fato, o objetivismo não fala isso, né? A Rand, ela não defende qualquer comportamento que traga vantagem ao indivíduo, né? Que normalmente é conhecido como aquele comportamento impulsivo, sem princípios, né? Então, por exemplo, coisas que se encaixariam nisso: fraude, exploração, manipulação, busca de ganho imediato, esquema de pirâmide, como a gente vê, né? E tantas outras formas de dar jeitinhos, né? Ao longo da nossa vida. Então, muitas vezes a gente pode tomar uma atitude nas nossas vidas e parecer que foi bom, ou seja, que trouxe alguma vantagem de curto prazo. Só que o que a Rand destaca? Que muitas vezes alguma coisa ela pode parecer vantajosa no curto prazo, sim, só que ela pode ao mesmo tempo estar destruindo as condições necessárias para que eu tenha uma vida estável e feliz depois. Por exemplo, o exemplo do ladrão. Eu quero enriquecer, eu quero ter dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, não é, pessoal? Quem não precisa de dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Então, pinta a chance de eu roubar um banco. Negócio certo, tudo planejado, bem planejado. Você foi o Eric que propôs, desculpa, essa brincadeira. Tá tudo certo, o plano é infalível, tá tudo organizado, todo mundo subornado, vai ser fácil, vai ser só pegar o dinheiro e ser feliz, é melhor, né? Então eu vou lá e roubo o banco. Então no dia seguinte eu tenho 2 milhões na mão, né? O Vitor brincou, né? Se for um banco estatal, não pode roubar nenhum banco, né? Seja ele estatal ou privado. Mas então no dia seguinte eu tô com 2 milhões, né? Eu tô com 2 milhões na mão, e aí diz assim, aí eu começo a pensar, tá, agora roubei o banco, tô com 2 milhões. Só que a gente sabe da própria estrutura estatal, né? Tem a receita, entrou, como é que eu vou declarar esse valor? Eu vou ficar com esse valor na mão. Aí a polícia começa a investigar, daí eu fico pensando, pá, mas o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Se eu sair comprando coisa, vai dar na cara. Eu vou guardar no colchão o dinheiro. Tá, mas daí eu não posso usar. Se eu for guardar no colchão. Tá, mas aí já começa a contradição. É por isso que começa a investigar, chega no meu colega. Diz, mas se ele abrir a boca? Ah, se ele abrir a boca, eu tô ferrado. Tô ferrado porque eu vou pra cadeia. Mas vamos supor que eu me escapei também disso. Eu fugi, deu certo. Fui lá pro Paraguai, lá que tá pagando um pouco de imposto agora. E só que parte do dinheiro, como ferrou alguns colegas meus, foram presos. Eles vão querer esse dinheiro de volta, né? Eu, eu vou ter que viver fugindo. Porque se eu der na telha, eu não vou poder ter uma mídia social, eu não vou poder gastar muito para dar na cara, porque os caras vão me encontrar e vão querer o dinheiro também. Eu me saí, eu me livrei. Como assim, né? Na parceria era tudo dividido. Eles perderam, vão vir atrás de mim. Então vocês percebem que uma vantagem, né? Eu vou ter que, como o Daniel colocou, eu vou ter que falsear a realidade dali em diante para sempre. Eu vou ter que mentir, eu vou ter que esconder, eu vou ter que sumir muitas vezes. Eu vou ter que me afastar de todos os valores que eu tinha na minha vida. Muitas vezes eu vou ter que me desligar da minha família, porque se eles souberem onde eu moro, eles podem ameaçar a minha família para eu devolver o dinheiro. Então eu começo a ter diversos problemas que aparentemente não existiam quando eu roubei o banco.
Parecia que estava tudo bem, estava tudo certo, né? Então, esse é um exemplo de egoísmo irracional, que é aquele egoísmo que ele depende do quê? De contradições, ele tende a destruir valores. Então, eu achava que por eu ter 2 milhões na conta agora eu ia ser feliz, eu ia conseguir comprar coisas, fazer coisas com dinheiro. Eu não posso, não vou conseguir. Eu vou ter que me preocupar, ao invés disso, é como esconder aquele dinheiro, para que eu não seja pego, para que eu não seja descoberto. Então, a minha vida ela passa a ser um inferno dali em diante, né? Devido a essa forma de egoísmo irracional. O que a Rand defende é o egoísmo racional, como a gente já viu. E o que tem nesse egoísmo racional que a gente vai ver muito ainda ao longo do curso? Ele é baseado na razão, em princípios, em visão de longo prazo, isso é muito importante, e o respeito à realidade e aos direitos individuais, inclusive de não sair roubando o banco ou sair roubando de outras pessoas. Então, uma pessoa egoísta, racional, que age racionalmente, ela vai querer prosperar, ela vai querer ter dinheiro, mas por meio da produção, da cooperação voluntária e do respeito aos direitos dos outros. Como ela espera que os outros também respeitem os direitos dela, que ela não seja roubada, né? À luz do dia, né? Então a gente tem que pensar: o ganho imediato é sempre um ganho real? Pode ser, né? Não quer dizer que não seja, pode ser. Mas é sempre um ganho real? Uma vida baseada em exploração ou fraude, ela é sustentável no longo prazo ou não? O verdadeiro interesse, o meu verdadeiro interesse, ele pode entrar em conflito com a realidade? Porque com certeza vocês já conheceram muitas pessoas que dizem assim: eu luto pelo que é certo. O que é certo para mim, eu mereço esse dinheiro, não importa de onde ele vem, né? Não importa se eu peguei da carteira da minha mãe, meu dinheiro, o dinheiro dela é dinheiro meu, né? Fazer o que eu quiser, não tem limite, não tem princípios, né? A realidade não interessa, eu vou fazer o que eu quiser. A gente vê exemplos disso, né? Por exemplo, no a pessoa que se identifica como um lagarto, ela não está respeitando a realidade, porque eu não sou um lagarto, mas ela diz que sim, que dá para fazer. É só rastejar, colocar um rabinho de plástico, alguma coisa. A língua é menor, né, do que a do lagarto, mas também se a gente resolve, dá pra fazer uma plástica. E é um exemplo, parece bobo, né? Mas esse é um exemplo de contra a realidade. E tu pode pensar em vários outros, né? A gente pode entrar ao longo do curso. Fala, Eric. Cara, coincidentemente, eu vi no X essa semana um vídeo de uma mulher que vivia lá fora como um cachorro, né? Ela dizia que ela era um cachorro, na verdade, não era uma pessoa. E ela foi, ironicamente, ela foi atacada por um pitbull. Aí você falando isso despertou a memória, cara. Isso foi É, muito bizarro. exatamente, né? Porque quando tu vive como se tu fosse entregue às emoções, como a gente estava falando do egoísta irracional, de certa forma tu tá vivendo um pouquinho superior a um animal qualquer. Um pouquinho superior. Que tu provavelmente vai usar um pouco a razão, de vez em quando. Então tu é um pouquinho melhor que um cachorro. Um pouquinho melhor do que um cachorro, né? Se fosse avaliar, né? A Dominique perguntou se o pitbull, se ela não mordeu o pitbull de volta. Eu não sei se o Eric tem essa informação. E então você percebe que o próprio custo, né? O custo do egoísmo irracional pode ser até uma mordida de pitbull, né? Como o Eric trouxe ali. Então vocês percebam que existem consequências, né?
um comportamento egoísta e irracional, ou um comportamento predador também, que a gente vai ver ao longo do curso. Então, como a gente pode ver, antes de seguir em frente com o curso, a ideia do livro da Virtude do Egoísmo, como a gente acabou de ver, não é só defender o uso de uma palavra que a Rand achou bonita, egoísmo, ou para provocar as pessoas. Ela não acordou algum dia e disse assim: como é que eu posso chamar aqui o meu livro para assustar a galera? Como é que eu vou fazer? Ah, vou usar egoísmo, que o pessoal acha que é uma coisa ruim, eu vou ir contra a maré, vou dizer que é uma coisa boa. Não é esse o objetivo da virtude do egoísmo, né? Mas fazer a gente criticar o código moral dominante na nossa cultura e ver que existe uma alternativa filosófica, né? Como a Ellen comentou, ela não queria causar, viralizar, né? Fazer um Reels aí, chamar atenção, né? Ela não queria lacrar, né? Então, ao longo do livro, a gente vai ver que muitos conflitos morais que a gente vê na sociedade justamente surgem porque o código moral tradicional que a gente viu, o altruísmo, exige que o indivíduo viva em função dos outros e trate o sacrifício como um ideal moral. Então, duas coisas que ela busca com essa obra: criticar a moral dominante e defender uma ética alternativa. Eu coloquei aqui no material que vai para vocês depois, amanhã de manhã, junto com a gravação, na página 8, ah, tem algumas perguntas, né, sobre que resumem, então, tudo que a gente falou até agora, as primeiras 8 páginas do material. Então, vocês podem consultar aí, e como para as pessoas que são novas aqui no curso, sempre que tiver alguma dúvida e tudo mais, vocês podem também perguntar no privado, só me mandem uma mensagem do WhatsApp, a gente pode dar continuidade lá. Tem um grupo do WhatsApp chamado Chat Objetivista. Quem quiser entrar para discutir objetivismo e análises correlatas, pode me pedir que depois eu falo com o administrador do grupo para adicionar vocês lá também. E lembra que eu falei agora há pouco, eu falei de uma das perguntas sobre a ética, né? E quando a Rand ela começa a ética objetivista, ela a gente falou aqui de valores, né? Por exemplo, dinheiro, um amor. Acho que foi até a Dominique que colocou ali quando ela falou de sacrifício. A gente está falando de tipos de valores, né? E o que que a Rand ela começa logo no início do capítulo 1? Então, antes da gente falar de que tipos de valores que a gente precisa como seres humanos, a Rand ela faz uma pergunta que guia tudo que ela vai falar depois. Por que raios o homem precisa de valores? Então, essa é a pergunta principal de toda a ética da Rand. Por que que o homem precisa de valores? Porque se a resposta for ele não precisa, a gente não precisa estar aqui, né? Você ficar falando de valores para quê? Se o homem não precisa, né? Por que que o homem precisa de valores? Fica essa pergunta para vocês, para a gente vai ver ao longo da aula. Eu não sei, eu quero que vocês coloquem ali no chat, quem puder. Vocês leram primeiro as obras de ficção ou as obras de não ficção da Rand? Eu comecei pelas obras de ficção. No caso de vocês, como é que foi? Né? A Ellen, o Léo, Ulisses, o Daniel não lembra, o Marta, o Felipe, a maioria por ficção. Eu também. Né? O Eric, que acabou meio seguindo um caminho meio preocupante para o início, né? É. E que é mais difícil começar pela não ficção. Até vocês veem que os cursos que a gente vem promovendo, eu fiz os primeiros 4 cursos sobre os romances. E depois a gente fez o primeiro OPAR, para quem tem curiosidade sobre o curso do ano passado,
Vocês podem me consultar e eu passo o link das gravações para você. Muito interessante, inclusive, para quem tem o livro fazer o curso. Então, uma característica interessante na própria história da Rand, ela escreve os romances primeiro e depois ela vai para a não ficção. E qual que é a relação entre a ficção e a não ficção da Rand? O que que a gente percebe? É que eles expressam, os dois conjuntos de obras, eles expressam as mesmas ideias, só que de maneiras distintas. Quando você vê um romance, por exemplo, A Revolta de Atlas, as ideias que nós vamos falar aqui na aula, elas aparecem encarnadas em personagens e acontecimentos. Então a gente vê os personagens enfrentando dilemas morais e tomando decisões que determinam, né, que são baseadas em alguns princípios que eles têm. Eles não agem ao acaso. O Reardon, o Rourke, o Gauch. Vocês percebem que eles não estão agindo porque eles querem ou porque deu na telha. Eles estão agindo através de princípios claros, através da razão. Então, tudo que a gente acabou de falar, eles aplicam isso às suas próprias vidas. Já nos ensaios filosóficos, como esse que a gente vai trabalhar hoje, elas são apresentadas, essas mesmas ideias de valores, de razão, são apresentadas de forma conceitual e argumentativa. Tanto que na ética objetivista, que é esse artigo que a gente está estudando agora, existe uma passagem logo no início do John Galt, da Revolta de Atlas. Então, para Rand, e aqui eu estou falando para Rand, os romances eles não são apenas histórias. Eles são uma forma de apresentar concretamente a filosofia dela. Então, nós temos duas formas complementares de expressão do mesmo pensamento, da mesma filosofia. Então, por isso que é legal para quem pode, e todos os cursos estão gravados, daqui a pouco, se não leu algum romance, ou leu romance enquanto está fazendo o curso, poder reler a Revolta de Atlas enquanto faz esse curso de Virtude e Egoísmo, vocês vão ver que vai ficar uma experiência muito mais legal. Porque não vai ficar uma coisa que parece distante da realidade, muito teoria. Tanto que, popularmente, quando você fala assim, quando começa a explicar muita coisa, a pessoa diz, para de filosofar. Né? Para de filosofar, sim, com essas bobagens. Por que que as pessoas têm ideia que filosofar é bobagem? Porque parece que quando tu fala filosofia, seja ela qual for, tu tá falando de uma coisa que não tem a ver com a vida do ser humano. É mais uma coisa que alguns loucos lá discutem porque não tem nada para fazer. E na verdade a Rand sempre deixa claro que não é esse o caso, né? Que filosofia não é para qualquer maluco lá da universidade, lá do curso de história, de filosofia, lá da federal para discutir quando tem tempo. Mas sim uma coisa que serve para, né? Que serve para a nossa vida. O Eric coloca, né? Você está falando na teoria, quero saber a prática. Como se as duas coisas, e o objetivismo deixa muito claro, que não existe diferença entre teoria e prática. A teoria só é boa se ela funcionar na prática. Não existe teoria boa e prática ruim, como muitos defensores do socialismo dizem, né? A teoria é perfeita. O que o Marx falou, a escola de Frankfurt é perfeito. O problema é que a gente é defeituoso, a gente não consegue pôr em prática. Por isso. Então o problema está conosco, não está com a teoria. A teoria é boa, né? Tanto que o Ulisses coloca, né? Isso mesmo até virou um clichê. E quantas vezes vocês já ouviram isso, com certeza, sobre o marxismo, né? E é de fato um princípio filosófico, ele pode ser melhor compreendido quando a gente vê as consequências disso na vida concreta. Eu sou estudante de objetivismo, ah, procuro aplicar na minha vida tudo que a gente vem falando aqui. E tem o Felipe, eu não sei se está online ainda, ele escreve diariamente vários textos legais sobre as reflexões que ele faz no dia a dia, aplicando na vida dele, sobre as decisões dele, sobre as análises políticas do que está acontecendo, por exemplo, na guerra. Então, o objetivismo ele te permite um arcabouço, uma filosofia integrada que te permite avaliar
muitas coisas sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o que está acontecendo na tua vida, na vida dos outros, né? O foco é sempre a tua vida, obviamente, mas se permite ter uma ideia de um contexto maior, né? Fala, Ulisses. E, Matheus, eu lembrei, cara, tem até anotado aqui uma frase do professor Stephen Hicks, que ele fala o seguinte, quando aborda sobre filosofia: sempre que você começar a pensar estrategicamente em termos de quadro geral sobre qualquer coisa, você está entrando no território da filosofia. Exatamente. Porque senão o que que acontece? Quando tu não tem uma perspectiva integrada, uma filosofia integrada, tudo que acontece de novo, todo novo fato, mesmo por exemplo, ação do homem, perspectiva de negócios. Se eu não tenho uma filosofia integrada, uma filosofia que te permite uma forma racional de avaliar as coisas, cada novo evento que acontece na minha vida é uma coisa totalmente nova. Eu viro um animal, porque eu não sei lidar com aquilo. Tudo é novo. Então, o Eric me faz uma proposta de negócio, é uma proposta. O Daniel me fez outra proposta, é como se fosse uma outra coisa totalmente diferente. Tu acaba perdendo muito tempo, porque tu não integra, tu não transforma em conceitos. E aí a tua vida vira uma confusão, porque tu não tem princípios que guiam a tua vida. A tua vida é como um emaranhado de coisas que te acontecem e que tu não sabe o que fazer com isso. É uma eterna confusão, né? E até o Daniel coloca, né, que isso acontece muitas vezes com os pragmáticos, né? Porque muitas pessoas dizem assim, "Ah, eu sou muito prático, eu sou pragmático. Então eu vou agir conforme a coisa surge no momento, né? Só que isso normalmente não dá certo. Normalmente dá grandes problemas, né? Então, na nossa cultura, é normal, quando se fala de altruísmo, se fala de religião, é muito difícil alguém criticar essa filosofia. O código moral altruísta está correto, as pessoas dizem. A religião é boa. O problema é que a gente caiu. Para quem leu a Bíblia vai entender a referência. O ser humano é imperfeito, ele é pecador. Daí ele não consegue pôr em prática o código moral certo, que está lá, que Deus deu. O problema não é o código que a gente estava vendo. O problema não é o marxismo, a teoria. O problema é a prática. A gente não consegue pôr em prática. Então a culpa é nossa. É minha, do Eric, da Marta, da Patrícia. O problema é nosso. O altruísmo é bom, é perfeito, a teoria é legal. E nós não conseguimos colocar em prática. E a Rand, ela questiona essa suposição, né? O problema não está na falta de moralidade, mas no próprio código moral que nós estamos tentando, né? Que a maioria das pessoas tenta seguir. Só que isso vai gerando contradições. Por exemplo, entre dever e felicidade, vai gerando culpa em relação ao sucesso pessoal. Então, conforme eu vou tendo sucesso na minha vida, eu vou me sentindo culpado pelo que o outro não está conseguindo na vida dele. A era da inveja se fala, né? Quantas vezes nas tuas relações pessoais você se vê se sentindo culpado, né? Você tem certos deveres que foram incutidos em ti ao longo da vida. E aí, quando tu não atende esses deveres que estão na tua cabeça, mas tu não pensou sobre eles, isso vai gerando culpa. Aí vai começando assim, bah, mas será que eu não tenho que dar um pouco de dinheiro para o próximo ali que está passando necessidade? Será que eu não devo emprestar dinheiro? Será que eu não tenho uma obrigação para uma pessoa X ou Y da minha família que está passando por dificuldades, né? Será que eu não tenho um dever para com o outro? Tem uma expressão em inglês, né? Que você precisa ser brother's keeper, você precisa ser mantenedor do seu irmão. Você tem um dever existencial, né? Um dever metafísico praticamente de
se sacrificar pelo seu próximo. Isso vem da religião, mas também é visto em outras opções, né? Outros tipos, né? Kant também, né? A filosofia do dever, exato, imperativo categórico, né? Que seria uma coisa que tu teria que seguir, especialmente contrário aos teus desejos, né? Contrário a, aos teus valores, à tua busca de valores, né? Que existiria uma teoria neutra, né? Que seria superior às nossas próprias decisões e que aí isso nos tornaria moral de certa forma. Isso eu vou trazer um pouco na próxima aula também, depois tem alguma discussão específica sobre isso também. Então a gente viu que não existe diferença entre teoria e prática e a gente precisa ter uma moralidade. A Rand ela bate nesse ponto muito grande. A gente precisa ter uma moralidade racional se a gente quer alcançar a felicidade. Se nós temos uma moralidade e uma ética problemática, é importante dizer que ética e moralidade para ela são termos que ela considera equivalentes, ou seja, ela não separa isso, né? Ao longo da história da filosofia, outras escolas separam o que é ética e moralidade. A ética seria uma coisa mais individual e a moralidade seria a tua relação, né? Eu digo essa ética dentro do conjunto social, né? Na minha relação com o outro. Isso a gente vai ver também depois. Então, para Rand, a moralidade é o quê? Um conjunto de valores que guia as escolhas e ações do homem ao longo de sua vida. Então, olha que interessante a definição dela. A moralidade primeira parte é um código. O que é um código? Um código, então a moralidade para ela não é um conjunto de sentimentos ou impulsos momentâneos. Não é um instinto como tem os animais. Não é um pacotinho cheio de sentimentos misturados, tipo aqueles filmes infantis que vocês já viram, né? O código significa o quê? Um sistema de princípios que orienta nossas decisões, ou seja, que orienta todas as nossas decisões, não só algumas. É um sistema de princípios que orienta todas as nossas decisões. Então, por exemplo, quando eu me vejo dentro de uma escolha difícil, por exemplo, entre ser honesto e fraudar, entre o curto e o longo prazo, eu preciso de critério para decidir. A moralidade fornece esse critério. Então, ela é um código. É um código de quê? De valores. O que são valores? São coisas que uma pessoa considera importante buscar ou preservar. Por exemplo, saúde, conhecimento, amizade, amor, um carro, prosperidade, um videogame, um Play 5 que o Eric quer comprar, né? Então são valores. Tudo são valores. Nós temos milhares de valores ao longo da nossa vida. Então esses valores orientam o quê? Escolhas e ações. Então, a moralidade é um código de valores que guia ou orienta as escolhas e ações do homem. Ao longo do quê? Ao longo da minha vida. Não é só hoje. Não é só aqui enquanto eu estou fazendo a aula sobre objetivismo. Então, a ética ela não é só uma reflexão teórica. Não é só alguma coisa que o Mateus falou ali na quinta-feira de noite. Ela tem uma função prática, que é orientar o indivíduo ao longo dessas decisões ao longo da vida dele. Né? Até na página 12 do material, eu explico, tem uma explicação mais detalhada sobre o que são valores, mas você já consegue, a partir dessa explicação, ter uma ideia. Eu gosto de trazer um exemplo na questão de valores. Todo mundo já assistiu aqueles programas de internet de quando era pequeno ou adulto mesmo, aquele programa de fofocas, de brigas de casal, de pessoas falando que se separaram, daquele quebra-pau, aquela coisa, né? O brasileiro médio gosta disso. Eu tenho certeza que todo mundo já viu um programa desse tipo. É o melhor o João Kleber, né? Para quem é mais antigo deve conhecer a referência. Não precisa ser tão antigo assim, né? Alguns anos atrás. E uma coisa tu percebe
casos de família também, é outro exemplo que o Ulisses trouxe. Muitas vezes tu percebe o seguinte, que a... percebe que as pessoas elas falam, por exemplo, do amor romântico, do casamento, como se ele fosse um valor que tu só conquista. Eu conheci alguém, vivi algum tempo, a gente decidiu casar e depois, não deu certo, a gente separou, né? A gente separou, não deu certo. Né? E o que que fica claro quanto a isso, né? Se tu for pedir para a maioria das pessoas ali, talvez que não deu certo, seja nisso ou num negócio também, as pessoas elas não entendem bem por que que não deu certo. Elas não sabem. Elas não pensaram, por que que não deu certo? Não sei. Às vezes tem motivos claros, né, para não dar certo. Por exemplo, violência familiar, que hoje está na moda, né, o feminicídio e tantos outros problemas desse caso. Mas às vezes é uma coisa muito mais básica, é uma confusão, né? Que é o seguinte, o valor, qualquer um dos valores, ele não precisa ser só conquistado, ele tem que ser mantido. Tem que ser mantido. Por exemplo, eu comprei um carro. Não basta só comprar o carro, eu tenho que lavar ele, eu tenho que colocar gasolina, tenho que limpar, trocar os pneus, fazer geometria. Tudo isso é um processo de manutenção do meu valor. Não basta eu comprar. O Eric trouxe um exemplo ali dos casos de família para você. E o casamento também é outro valor. Todo valor envolve essa dinâmica de longo prazo, essa dinâmica de manter esse valor vivo, alimentar esse valor de alguma forma. Então, não confundam o valor como algo que tu chega lá e tá pronto. Pronto, agora consegui, tá certo. Agora eu passei muito tempo com aquela guria, trovei ali, agora vou namorar com ela. Pronto, terminou. Fiz a minha parte. Agora deixa rolar. Não funciona assim, né? Então, a Rand ela sempre traz essa ideia que o valor é uma coisa que pode ser, que tem que ser buscada e mantida ao longo do tempo. Por isso, essa característica ah, de longo prazo, né? Então, agora que a gente respondeu por que que o homem precisa de valores, a gente consegue responder por que que precisa de um código moral. Por que a gente precisa de um código moral? Porque agora eu entendi, tá? O homem precisa de valores, tá ok? Tá claro, Matheus, eu entendi. Mas se eu tenho um sistema moral arbitrário, eu já vou me perder de novo, porque daí como é que eu vou descobrir o que que é o valor para mim? O valor é o que Deus ordenou? É o que a sociedade espera? É o que sempre foi assim, que a tradição disse? Por exemplo, eu tenho que casar? Eu sou obrigado? E se eu casar, eu vou ter que ter filhos? Vários filhos? Ou será que eu tenho que ir atrás do Red Pill, que diz que eu não posso me relacionar com as mulheres porque elas só são interesseiras? Então, essa é a minha referência. Ou a referência é o que Deus falou? Tá, mas o que que ele falou? Eu estou confuso, o livro é grande, né? Ele fala um monte de coisa no livro, pode ser confuso. Como é que eu vou saber escolher? Né? Aqui o Felipe fala uma coisa importante: o conceito do valor surge quando existe a vida. Exatamente, a gente vai entrar nisso mais adiante também. Né? Então a gente sempre está naquela busca de por que que os valores são necessários para a nossa vida. Né? E essa pergunta, ela não é só uma pergunta que a Rand fez, né? Não é só a Rand que pensou nisso, que estruturou uma resposta para essa pergunta, né? Do porquê o homem precisa de valores, né? O Ulisses coloca, né? O homem não tem meios automáticos de sobrevivência. É isso que diferencia, por exemplo, ele do animal. O gato, o cachorro, ele vive por instinto, ele já nasce
programado para agir de uma determinada maneira. Nós não nascemos assim, né? A maioria dos sistemas filosóficos, elas não respondem como a Rand responde, né, sobre a necessidade dos valores para a vida humana. Elas trazem uma resposta, uma resposta no formato de regras, né, ou de ideais morais. Por exemplo, a resposta religiosa, os valores vieram de Deus. Então, a moralidade, ela é um conjunto de mandamentos, de regras, que alguém criou para mim, para o ser humano. O bem é aquilo que Deus ordena, o mal é aquilo que Deus proíbe. Então, se eu sigo o mandamento, tá, é isso que vai ser o guia para minha moralidade, para as minhas decisões. Só que essa resposta religiosa, ela não explica por que o ser humano precisa de valor, ela só transfere a decisão moral, né, para um terceiro. Então, Deus vai decidir por mim, né? Tem a resposta social. Então, diz assim que os valores, eles são produtos da vida social. Então, o que eu vou buscar na minha vida depende do que a minha comunidade normalmente busca. Então, se a minha comunidade, se todo mundo casa na minha comunidade, da cidade onde eu vim, eu vou ter que casar. Se tem muitos filhos, eu tenho que ter muitos filhos. Se todo mundo trabalha na lavoura, eu vou ter que trabalhar também. Senão eu vou ser mal visto, né? Tá todo mundo trabalha na lavoura, por que que eu não trabalho? Por que eu quero estudar outra coisa na cidade, por exemplo, como era antigamente? Antigamente, uma pessoa que nascia numa vila, no vilarejo agrícola, se esperava que ela continuasse trabalhando na lavoura a vida inteira. E aí, quando uma pessoa dissesse, não, eu não quero trabalhar na lavoura, era um escândalo, né? Imagina, como assim não vai trabalhar? Vai jogar fora todo esse arado, essa plantação que a gente está aqui? E quando eu não conseguir mais trabalhar, o velho diria, né? O pai diria, quem que vai me ajudar aqui quando eu não puder mais cuidar? Então a pergunta, tu vê que ela continua fugindo, né? Eu não sei por que que eu preciso de valores. Não me responde isso. Me diz que os valores vêm de algum lugar, mas não diz por que que eu preciso, né? O Kant, por exemplo, que o Eric trouxe, né? A moralidade ela é baseada no dever, que eles falam, né? O imperativo categórico, né? Então, o valor moral está em agir por dever, independentemente das consequências. Então, existe esse imperativo que o Kant criou, uma regra. Então, para ser moral, eu tenho que usar essa regra ali que ele falou. É como um mandamento, só que é um outro tipo de mandamento para eu poder viver, para eu ser moral, para eu me sentir justo, né? Para eu me sentir bem, né? Digo, para não sentir culpa, eu tenho que agir dessa forma. Novamente, né? Eu não tenho a resposta de por que eu preciso de valores para viver. Eu só tenho uma norma de alguém dizendo que eu tenho que seguir esse caminho para buscar meus valores, mas não por que que eu preciso. Não está respondido, né? O Aristóteles tentou também com a eudaimonia, eudaimonia, perdão. Então ele falava que a ética ela está ligada ao bem humano e ao florescimento da vida humana. Tá bom. Mas novamente, por que que eu tenho que buscar valores? Então a Rand ela usa a ética objetivista justamente também para responder essa pergunta para a gente. Por que que nós precisamos de valores, né? E aí vocês podem estar pensando até agora. Tá, então o Matheus tu já explicou que o inimigo da sociedade, o problema é que ela tem a moral errada. Então a solução é o quê? É a gente pegar a revolta de Atlas, vamos fazer uma vaquinha, ou a virtude do egoísmo, e vamos distribuir para as pessoas, porque o problema é só que elas não conhecem o objetivismo. A gente vai ver que isso não é o caso em outros capítulos também, né? Por que que isso não acontece? Só que ela falou que o problema não é o altruísmo ou uma religião específica.
ou estoicismo, ou alguma outra filosofia que se possa ocupar. O problema mais profundo é o capricho. O que é capricho para Rand? É aquela escolha sem fundamento racional, ou seja, aquela escolha baseada na vontade, na emoção, numa autoridade arbitrária. Então, o grande inimigo para ela não é o altruísmo em primeiro lugar, mas é o capricho. Por exemplo, o meu capricho pode ser eu quero, portanto está certo. O capricho de uma autoridade você deve obedecer, como os regimes tirânicos que nós estamos vendo hoje em dia. Ou o capricho da sociedade, a cultura decidiu assim. Então, novamente, a gente entra no problema de que os valores são, né, são impostos ou escolhidos arbitrariamente. Então, essas teorias que a gente acabou de ver, do que elas falam? Elas falam sobre quem decide os valores, mas não dizem de onde vêm os valores, que é aquilo que o Felipe disse ali. Ele deu uma pista para vocês ali no chat. Né? Vamos junto para entender um pouco sobre de onde vêm esses valores, então. Exatamente, né? São decididos a partir desses caprichos, Dominique. Esse é o problema. O problema é que a maioria das pessoas elas agem pelo capricho. Mas vamos entender então qual que deve ser o ponto de partida, né, da investigação ética. É entender porque o homem precisa de valor e como é que funciona essa lógica, como é que é a explicação dela, né? Então, como a gente viu anteriormente, o que é um valor? O valor é aquilo que alguém age para obter ou manter, perfeito? Então, pode ser um carro, pode ser amizade, pode ser um amor, um apartamento, uma camiseta. Isso é também um valor, né? Um valor de menor importância, mas também um valor. Então, olha, prestem bem atenção na definição. Aquilo que alguém age para obter ou manter. Então, para existir valor, em primeiro lugar, tem que existir alguém que age. Tem que existir um Eric, uma Marta, uma Dominique. Não existem valores no vazio. Ou seja, não existe valor intrínseco. Você já viu um valor caminhando por aí? Valor do Eric caminhando por aí? O valor do Mateus caminhando por aí? Isso não existe. Por quê? Um valor ele não existe no vazio. Ele é sempre um valor para alguém. Segundo aspecto, então, por que precisa primeiro existir alguém, né? Em segundo lugar, não existe um valor no vácuo, existe um valor para alguém. E também deve existir uma alternativa possível. Eu posso conseguir ou perder esse valor. Né? Então, a ideia de valor pressupõe o quê? Que alguma coisa pode ser ganha ou perdida, mantida ou destruída. Só que ainda parece que falta alguma coisa. Tá, Matheus, tem que existir alguém e o valor tem relação com esse alguém. Não existe um valor no vácuo. Tá? Só que aí tem uma pergunta mais profunda. Qual que é a alternativa mais fundamental com a qual um ser vivo enfrenta? Qual que é a mais fundamental alternativa que um ser vivo enfrenta? É a alternativa entre vida ou morte. Né? O próprio Ulisses coloca ali apenas uma entidade viva que tem a capacidade de gerar ação, né, de escolher, enfrenta a alternativa de vida ou morte. Que de fato pode escolher entre a vida e a morte. Né? Então, essa alternativa de vida ou morte é aquela que torna os valores possíveis e necessários. Porque se eu escolho a vida, eu não te, eu a característica do ser vivo, do ser humano,
é buscar valores. Para eu viver, eu preciso buscar valores, porque esses valores vão ajudar a manter a minha vida. Eu fiz a primeira escolha, eu quero viver. Tá, mas eu preciso do que eu preciso para viver? Eu preciso buscar valores. Eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter relações, né? Então, essa que nós chegamos na primeira coisa mais básica do mundo, que é a alternativa entre vida ou morte, viver ou morrer. E agora vamos voltar um pouco, então. Quando a gente fala de alternativas para as pessoas, o que que normalmente as pessoas falam no, na vida cotidiana? Trabalhar ou não trabalhar, né? Estudar ou não estudar, dizer a verdade ou mentir, investir tempo em algo ou passar o dia inteiro no sofá, maratonando Netflix. Essas são algumas alternativas que a gente vê no cotidiano, né? Mas se a gente for mais a fundo, a gente vai voltar àquele tema que a gente acabou de ver. Que todas essas escolhas menores que a gente faz na nossa vida, elas derivam de uma alternativa mais fundamental. Porque, por exemplo, trabalhar pode significar garantir sustento, estudar pode significar adquirir conhecimento, cuidar da saúde pode significar preservar o próprio corpo. Então, todas essas escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, todos os dias, elas apontam para uma direção só, que é a manutenção da nossa própria vida. Vamos supor que, se não tivesse diferença real entre continuar existindo ou deixar de existir, não faria sentido a gente estar aqui falando de escolhas. Se a gente não tivesse essa alternativa entre vida e morte, não faria sentido eu ficar aqui falando das outras escolhas. Que diferença faz? Tanto faz. Faz o que tu quiser, né? Não tem parâmetro. A gente iria perder o parâmetro. E tanto que a Rand depois ela traz a ideia do robô imortal, o exemplo do robô imortal, para a gente entender bem essa diferença. Então, essa alternativa entre vida e morte é aquela que torna possível falar entre ganho e perda, sucesso ou fracasso, bem ou mal, porque aí a gente tem um referencial, que é a vida. Que é a vida do Matheus, a vida do Eric, a vida da Marta, da Patrícia. Então, essa é a nossa vida, por isso que é tão importante essa escolha fundamental. Porque a partir dessa escolha se derivam todas as outras escolhas. A partir desse valor, todos os nossos outros valores têm referência nesse valor. Vejam só que profundo que isso significa, né? Alguma pergunta, pessoal? Depois a gente vai entrar no experimento do robô imortal, para a gente entender isso melhor. Só levantar a mão. E você? Sem mais. Sem perguntas, né? O Léo disse que não tem perguntas, depois ele me manda no WhatsApp, né? Fica registrado aí que ele disse que não tinha. Exatamente, Dominique. Esse é o ponto de partida, né? E é a partir da vida que a gente. Eu não usaria o termo derivamos o restante, por quê? Apesar de a gente ter o referencial da nossa própria vida, a busca de valores ela é como um processo cíclico. Por exemplo, eu me alimento bem, eu tenho saúde, eu vou favorecer o meu corpo, eu vou ter energia para poder ir no dia seguinte para perseguir um outro valor que vai me trazer autoestima, que vai me fortalecer para eu poder ir em busca de outro valor e assim por diante. Então é um conjunto, é um processo cíclico, né? Ela não é derivada, né? Eu não gosto de usar o termo derivado da escolha fundamental. Me parece que sim, existe para fins filosóficos, né, para fins de estudo, sim,
Tu tá certa. Mas eu digo, a nossa vida, ela não trabalha ela trabalha muito mais um formato de ciclo, entre valores que alimentam valores, da mesma forma que desvalores alimentam desvalores, ou seja, eu posso passar minha vida inteira me alimentando bem, eu posso entrar num ciclo que eu me alimento mal, só fast food, só meu colesterol, e daqui a pouco me dá uma parada cardíaca, né, de tanto comer mal e tudo mais. Então, você percebe que não, que existe um compromisso mais cíclico, né, uma dinâmica mais cíclica não derivada, como uma escadinha, entende? Então, eu trataria dessa forma, não como derivada. Então, para deixar isso mais claro, essa alternativa entre vida ou morte, a Rand ela criou um experimento mental que se chama o experimento do robô imortal, né? Então, para esclarecer, como eu disse, a origem dos valores, ela propõe para a gente imaginar um experimento, fazer um experimento mental. Então, suponha que existe um robô que ele é indestrutível, ele não pode ser danificado, ele não pode morrer, ele não depende de combustível e a existência dele não está em risco, porque ele é indestrutível, né? Então nada vai destruir ele. Esse robô, ele pode se mover e realizar ações, mas nada ameaça a existência dele, nada. Então, se ele resolver ficar parado, ele vai continuar existindo. Se ele quiser correr atrás de mim, também ele vai continuar existindo. Se ele se desligar para dar uma descansada, ele também vai continuar existindo. Se um ser assim existisse, ele nunca ia precisar de valores. Por quê? Porque valor pressupõe que algo pode ser ganho ou perdido, mantido ou destruído. Mas ele não pode perder nada. Nada ameaça a continuidade da vida dele. Ele não precisa buscar valores para viver como nós. Tanto faz para ele. Ele não precisa, vamos supor, né, acordar de manhã e trabalhar para ganhar o seu sustento. Tanto faz, ele não precisa de combustível. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de relações com ninguém. Ele não vai perder nunca nada. Nada ia ser verdadeiramente necessário para ele. E se nada é necessário, nada pode ser considerado um valor. Então, se a nossa vida, por exemplo, se nós fôssemos esse robô, a nossa vida não teria nenhuma necessidade, não precisava trabalhar, né? Não precisava buscar amor romântico, eu não teria nenhuma necessidade se eu fosse esse robô imortal, né? Já a situação dos seres vivos é completamente diferente, né? Por quê? Porque eu posso morrer, eu dependo dos recursos do ambiente e eu preciso agir para manter a minha existência. Se eu decidir hoje desligar o Zoom aqui e ficar sentado para sempre, o que vai acontecer comigo? Vai chegar uma hora que vou emagrecer, vou começar a passar fome. Se eu não beber água, vou ficar muito desidratado, vou ficar doente. Eu provavelmente vou perder todos os movimentos do meu corpo com o passar do tempo, porque meus músculos vão ficando atrofiados, né? Então, vocês percebem que o ser humano ele precisa agir, mas ele não pode agir de qualquer jeito. Ele não pode viver como um lagarto. Então, não adianta eu levantei da cadeira, mas agora eu vou ver que nem um lagarto. É outro erro, né? Por quê? Porque a minha vida depende, eu tenho necessidade como um ser humano de buscar agir e buscar valores, determinados valores para que eu possa viver. Só que se eu andar rastejando, eu provavelmente não vou conseguir muitos dos valores que eu posso até achar uma pocinha de água para beber e talvez uma comida jogada no chão, mas eu raramente vou conseguir trabalhar, me sustentar, né? Perdão. Então, a vida do ser humano ela não é automática, ela é, como o Felipe colocou, condicional. Se eu falhar em realizar certas ações, eu morro. E é justamente essa condição que torna os valores possíveis e necessários.
O Felipe traz exemplo aqui da planta, por exemplo, né? Uma planta que quer sol não pode ficar na sombra, então ela morre. A Dominique coloca aqui também, não há busca por autossatisfação? Sim, também está dentro da busca de valores de um ser humano. Automanutenção também, porque para eu conseguir, né, segundo o objetivismo, mas isso também se aplica a outras filosofias, a busca da felicidade é o que? Ela é a busca, é um momento que tu tem uma alegria, né, da busca de valores, uma busca não contraditória dos teus valores. Então, esses elementos que tu traz, Dominique, são elementos que contemplam, né, que são valores e são buscas necessárias para a vida, de um ser humano. E elas não são contraditórias entre si, né? Perdão que tive uma pequena gripe e a voz me abandona em alguns momentos, né? Então, desculpa pela tosse. Alguma pergunta, pessoal? Antes da gente discutir um pouco mais sobre o organismo vivo. Ele está chegando quase no final da aula, daqui a pouquinho. Fala, Eric. Não é bem uma dúvida, mas você falando desse robô e eu lendo hoje cedo, eu lembrei de um filme que o nome dele é Watchmen. Hum, E você vê aquele personagem, o Dr. Manhattan, que em dado momento ele ainda é um ser humano, ele passa por um experimento lá, né, sem querer, e aí depois ele deixa de ser humano. Ele começa a ser um ser transcendental, né? Ele não é onisciente, mas ele é onipotente e onipresente. Aliás, ele é onipotente e onipresente, salvo engano. E em dado momento ele é questionado sobre a moralidade dele. É que um dos parceiros dele matou uma pessoa inocente próxima a ele, e aí ele não falou nada. E esse parceiro ficou todo transtornado, né? E eu fiquei me perguntando, poxa, mas por que que esse cara não falou nada? Ele sendo um ser humano, vendo que as coisas estão erradas e tal. E essa parte do robô da Rand, ela explica bem isso. Porque para ele a vida dela não tem valor na vida daquela pessoa, né? Do ser humano. Ele já não tá mais nem aí. Então, para ele, se ela viver ou morrer, mesmo ele podendo fazer alguma coisa a respeito disso, tanto faz. Não, bem interessante o exemplo. Eu acho que dialoga diretamente com esse exemplo do robô imortal de fato. E puxando aqui, usando o gancho que a Dominique trouxe, né, da automanutenção, é, quando a Rand ela fala de organismos, né, de seres vivos, né, um ser vivo, o que que é um ser vivo? É uma entidade que ele tem uma ação autogerada e orientada à manutenção da própria existência, né? O exemplo da planta que o Felipe deu, do Fakir, do Ulisses, né? E dessas próprias questões que a Dominique levantou. Então, isso significa que o quê? Que o ser vivo ele não reage passivamente ao ambiente, né? Ele precisa realizar processos contínuos, seja um animal, seja um ser humano, ele precisa obter energia ou alimento, manter sua estrutura interna, né? E interagir com o ambiente da forma adequada, de acordo com a natureza dele. Então, por exemplo, precisa de alimento, água, oxigênio, condições adequadas de temperatura, né? Então, esse é o combustível para a vida, são os fatores mais básicos. Ele precisa realizar processos internos, então eu preciso, por exemplo, o ser humano precisa digerir o alimento, a planta precisa realizar a fotossíntese, né? E como é que a gente sabe quais são, então, os recursos necessários, né? E como é que eu vou utilizar esses recursos? Quem que dá isso? É a natureza do próprio indivíduo. Por exemplo, o ser humano ele precisa de oxigênio. Os peixes, eles já dependem da água para respirar. As plantas dependem da luz solar para realizar a fotossíntese. Nós também dependemos da luz solar, nos ajuda na fabricação da vitamina D, que o Daniel pode explicar melhor como funciona o processo. Então, a nossa sobrevivência, a sobrevivência do gato, a sobrevivência do cachorro, depende de condições objetivas, né? Determinadas pela nossa natureza. Vitamina D é boa para texto, sim, de fato.
Então, como a gente viu, existem vários conjuntos de necessidades que a precisa, né, que nós precisamos para viver, dependendo do tipo de seres que nós somos. Então, só para fechar a aula, eu vou deixar uma pergunta essa que eu vou trabalhar no início da próxima aula, porque é um tema um pouco mais complexo. Não, vou falar nessa aula mesmo, senão vocês vão ficar curiosos, né? Então, só antes da gente entrar nesse curioso, a gente vai só finalizando por que a Rand considera a vida como um valor final, que é uma coisa que a gente já falou agora há pouco, mas eu acho que vale a pena ah, reforçar, então, uma lógica, né? Então, valores existem apenas onde há vida. Seres vivos precisam agir para manter a sua existência, para continuar vivos. Sem vida, não existe Mateus, Ulisses, Vitor, Marta ou Patrícia, ou nem Daniel. Sem vida, não existe agente, ação ou alternativa. Então, a busca de valores, a ação, tudo isso depende de nós estarmos vivos, né? Então, todos os outros valores são, em última instância, relacionados à manutenção e ao florescimento da vida, que é, de certa forma, o que a Dominique colocou no comentário. Então, sem vida não há busca, não há escolhas e não há valores. Então, por isso que para Rand a vida é o valor final. Então, dois sentidos em que a vida é um valor final. Eu acho que isso é bem importante, Dominique. Sentido existencial. Então, todos os valores que a gente busca, eles são buscados porque eles servem à nossa vida. Ou seja, o conhecimento ajuda a gente a viver melhor, a saúde sustenta a nossa vida. Por exemplo, todos os insights que o Daniel me traz diariamente aí sobre uh, vitaminas que eu preciso para eu cuidar certas coisas da minha alimentação. Outro caso, os recursos materiais, então eu ter um carro, eu ter um sustento para pagar minhas contas. Então, então esses valores, né, eles são buscados porque servem à nossa vida, né? E um sentido conceitual também, um segundo sentido. A própria ideia de valor depende da existência da vida. Então, sem alternativa entre viver e morrer, o conceito de valor não faria sentido. Felipe coloca, né? Os religiosos dizem que a vida nesse mundo é passageiro, o outro mundo que vale. Sim, isso é verdade. É por isso que aqui, para o religioso, normalmente aqui, esse mundo aqui é muito mais um mundo de castigo pelo pecado original. Então, nós estamos pagando pelo pecado cometido lá pelo nosso antecessor, né? Adão, que resolveu comer a fruta, né? Eu digo, a árvore, né? Ele teve acesso, o grande pecado foi o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir do momento, isso é um pecado. Fica claro que o fato de o ser humano ter uma filosofia racional e assumir esse essa função, essa missão de escolher e de decidir e de se responsabilizar pela sua própria vida, isso foi fruto de um pecado, né? Então, o conhecimento é um pecado, como ele aqui coloca. Então, quando a gente faz isso, quando a gente exerce o nosso poder de escolha, para a religião, na verdade, nós estamos pecando, né? Porque nós estamos nos alimentando ainda da salada de frutas que começou com a maçã lá do Adão. Então é um pecado. Nós estarmos aqui falando essas coisas também configuraria como um pecado, né? Dentro da tradição religiosa. Eu digo lá da origem, né? Depois existem milhares de interpretações que vocês devem conhecer também, mas em resumo é isso. Um dos grandes problemas da filosofia, depois vocês leiam o exemplo do Eric aqui sobre o Prometeu, que é bem interessante e ilustra bem essa questão do pecado do conhecimento. Um dos grandes problemas da filosofia é aquele problema do ser e do dever ser.
né? E como a vida nesse contexto seria um valor final, né? Esse é um dos problemas mais difíceis da filosofia, por isso que eu fiquei um pouco reticente de falar na aula de hoje. Por quê? A, a pergunta é: como é que a gente sai dos fatos, do que é, para normas, o que deve ser? Ou seja, fatos descrevem o mundo. Por exemplo, o ser humano precisa de alimento. Mentir destrói confiança. O fogo queima. Esses são fatos, né? Para todo mundo. Normas dizem o que fazer. Então, você deve comer, você não deve mentir, você não deve meter a mão no fogo. Para muitos filósofos, eles dizem assim: ó, existe um abismo aqui. Mesmo que alguma coisa seja um fato, não parece gerar automaticamente uma obrigação moral. Então, essa dicotomia, que é a chamada dicotomia do ser-dever ser. E por que esse é um problema sério para Rand, por exemplo? Porque se não existe um caminho legítimo entre os fatos, entre o que é, para o que deve ser, então a ética ela fica sem base objetiva. Não tem base objetiva para a ética, se isso for verdade. Então, se X é verdadeiro sobre a realidade, barra sobre o homem fato, logo X deve orientar nossas escolhas, norma. Então o guia ele tem que seguir essa lógica. Se essa ponte entre o é e o dever ser for impossível, o que viraria os valores? É o que eu gosto. Alguém ordenou um mandamento, a sociedade decidiu, ou eu senti que é certo. Então, se eu não consigo resolver esse problema filosófico, o que me sobra é o capricho que a gente viu, que é o grande inimigo que a Rand trabalhou, que nós falamos agora há pouco. Então, nós precisamos, para o objetivismo se manter de pé, nós precisamos responder essa pergunta, nós precisamos resolver essa, essa dicotomia que a Rand, que esteve sempre dentro da história da filosofia. Então, como é que ela começou, como é que ela resolveu isso? Qual a resposta que ela deu? Ela tenta mostrar que existe um tipo de fato no universo que já carrega consigo uma exigência prática, que é o fato de estar vivo. Por quê? Como a gente viu, a vida é uma existência condicional. Estar vivo não é como ser uma pedra. Um ser vivo precisa realizar certas ações para continuar existindo, como a gente viu. Ou seja, o ser vivo envolve uma alternativa: viver ou morrer. Então, essa alternativa não é um valor inventado, é como a realidade funciona. Então, onde é que nasce, onde é que se encaixa o deve nisso que eu falei? Um organismo está vivo, olha a lógica dela. Fato, esse é um fato, eu estou vivo. A vida é condicional, eu posso manter ou ela pode ser perdida. Isso é fato, né? Eu posso viver ou morrer. Certas ações e condições sustentam a vida, outras a destroem, como tu estava falando sobre o uso de cocaína ali no chat. Logo, se o organismo quer continuar vivo, ele deve agir de acordo com essas condições. E é ali que entra a norma, ali que entra o deve. Essa que é a ponte que a Rand fez. Se você escolhe viver, então deve agir de determinada maneira. Ou seja, para o ser humano, viver não é automático. A vida é uma coisa que exige manutenção, né? Só que aí, então vocês percebem como ela resolve. Depois eu trouxe uma outra explicação dentro do material para ficar mais claro ainda. Mas vocês percebem que ela não dá um salto do é para o dever ser. Ela consegue uma solução que nos mostra a continuidade entre os fatos que existem da nossa vida, né? O fato da escolha entre viver ou morrer, e o fato de que se eu quiser viver, eu tenho que seguir uma determinada norma. Eu tenho que eu tenho que buscar determinadas coisas, como a gente viu. Senão a gente morre.
Então, o padrão que une, a ponte que une o é e o dever ser, é a nossa vida, né? Teve um outro dia que uma pessoa me disse assim, tá, mas se alguém decide que não quer viver, então não serve essa explicação. A resposta da Rand, como a gente já viu, é que a ética só faz sentido no contexto da vida, não faz sentido falar de valores para alguém que morreu. Já viu alguém morto buscar valores? Não faz sentido falar de ética, de moralidade para alguém. Existiu, por exemplo, uma pessoa que está viva, né? Tem pessoas que ah, por alguma decisão da sua vida, psicológica, por algum problema, leva elas a chegar num momento da vida que elas dizem assim, olha, não vale mais a pena viver, não vale mais a pena estar aqui. E elas escolhem pela via do suicídio. Dessa pessoa, não. O que que ela chegou num momento que ela disse assim: não faz mais sentido eu discutir ética, a falar de valores. Eu não quero mais buscar valores. Eu quero é morrer, eu quero sair daqui, eu não suporto mais essa vida. Então não tem como eu falar com ela de valores. Ela morre, ela escolhe justamente a morte, ela escolhe parar de buscar valores. Ela escolhe acabar com o valor último, né? Com o valor fundamental que a gente falou. Então vocês percebem que a ponte para resolver esse problema é que é a nossa vida, né? Então como é que ela resolve essa dicotomia? Ela resolve quando ela fala que valores não são entidades místicas separadas dos fatos, que é aquilo que eu falei lá no início. Valores só são possíveis porque a vida cria uma necessidade objetiva. A partir do momento que eu estou vivo, eu preciso buscar valores. Eu não tenho outra opção. Eu não tenho como ficar parado. Eu tenho que buscar valores para manter a minha vida. Então, com o fato da vida, surge a possibilidade de sucesso ou fracasso, critérios objetivos, né, com base na vida desse padrão, o que mantém a minha vida ou destrói, e o padrão original que a gente passa a conhecer, que é a nossa própria vida. Então, a ponta entre o fato e o valor, entre o ser e dever ser, é a nossa vida, a condição de estar vivo. Eu sei que esse é um tema complicado, e na primeira explicação pode não ficar claro. Então, eu fico aberto, né? A gente não vai conseguir dar uma aula especialmente para esse ponto, mas se surgir dúvidas, depois da leitura do material, peço que vocês entrem em contato no privado e a gente consegue, eu posso trazer isso explicado de outra forma também, para conseguir deixar isso claro, porque essa constatação é muito importante, né? Querendo ou não, a vida é a base, como a gente viu, para toda a ética objetivista. O padrão é a vida, a escolha por viver. Então a gente precisa ter isso muito claro. Qualquer dúvida, é só vocês irem perguntando. Tem esse tema, o tema que a Dominique levanta ali nos comentários, de automanutenção e autossatisfação. Eu não tenho certeza da origem desses termos, de onde você está vindo, por assim dizer, né? Então, se tu não se sentiu satisfeita com as explicações dadas até aqui, ou se sentiu parcialmente satisfeita, depois pode me mandar o WhatsApp, que a gente pode elaborar isso junto. E também, se você quiser a, entrar no grupo do chat objetivista, é só falar com o Felipe também, que está no grupo, que ele é o administrador e pode te adicionar lá, e também você pode ter essa troca por lá. Então, dois caminhos, né? Ou perguntar no privado, pode me mandar mensagem, ou também no chat lá do objetivista também vão vir várias respostas ah, diferentes, né? Ou alternativas para a mesma coisa. Você coloca, né? Mas a ação sobre as coisas é diferente da ação sobre as pessoas? Não. A busca o padrão, né? O critério, o critério, o princípio, ele é sempre o mesmo, né? Então,
o método que tu vai usar é a razão para decidir sobre as coisas, sejam valores, né? Por exemplo, um carro, um automóvel, ou a tua amizade ou o amor por uma outra pessoa, que foi uma coisa que tu já trouxe na aula. Então, o princípio, ele é sempre o mesmo, né? O método, ele é sempre o mesmo. Então, claro, o Felipe coloca, né, com as pessoas ao julgamento moral, sim, né, no específico do quando tu fala de bom ou mal, né, e tudo mais. Mas também na hora quando tu vai gerar, quando tu vai analisar uma coisa, um outro tipo de valor também, tu vai avaliar se aquela coisa ela é de fato um valor ou ela é uma coisa que prejudica a tua vida, né? É uma coisa que tu não deve adotar para tua vida porque vai te fazer mal, vai te prejudicar agora ou vai te prejudicar depois, né? Então, isso também é um julgamento. Mas, pessoal, não sei se tem mais alguma dúvida, pode levantar a mão, a gente tem ainda 10 minutinhos. Patrícia, Daniel, Marta, Eric, Ulisses coloca, né? A questão é pensar ou não pensar, né? O- Exato, pessoal. Eu recomendo também reassistir. Amanhã de manhã cedo a gravação já está disponível para vocês, né? E também o material vai estar disponível no grupo da Virtude e do Egoísmo e no grupo da Universidade Objetivista, que são os principais grupos. Os outros grupos que eu divulgo também a gravação, eu só divulgo a gravação mesmo, não divulgo normalmente o material. Então, quem tiver interesse pode entrar especificamente no grupo do curso para não ficar spameando, né, as pessoas que também estão nos outros grupos, né, para não ficar recebendo muita mensagem. Então, espero que vocês tenham gostado. Realmente ah, é um tema bem fundacional para a ética objetivista. Então, essa e as próximas aulas são fundamentais, né, para entender a essência da ética dela, né? E até respondendo a Patrícia, eu acredito que do da virtude você não tá, mas no da Universidade Objetivista você tá. Então você vai receber o documento, a gravação é igual e o documento você vai receber num ou do outro. E se não, se você quiser também o link do grupo da Virtude do Egoísmo especificamente, é só tu me pedir ali no privado que eu te passo, não tem problema. E uma coisa que o Eric trouxe ali é justamente que o tema ele vai ficando mais claro conforme você vai vivendo, né? Conforme você vai estudando, claro, mas conforme você vai vivendo, né? Ah, eu gosto muito das discussões, né? Que o Felipe faz, né? Lá no chat objetivista e nos textos ali, que inclusive foi o Daniel que colocou o link. Então, assim, é bacana vocês terem esse contato também, porque o Felipe está todo dia trazendo essas reflexões bem interessantes sobre a aplicação da filosofia objetivista nas nossas vidas. Claro, fica a missão de cada um fazer essas reflexões por sua própria conta, né? O Felipe ele não vai trazer respostas prontas para ninguém, nem eu, né? Mas eu acho que através de uma aula clara, uma aula bem feita, vocês conseguem começar a pensar um pouco mais sobre as suas vidas, sobre os seus valores, porque a gente consegue ver a contradição na nossa vida, ela aparece sob diversas formas, sobre culpa, sobre ansiedade, né, com ansiedade, com culpa, né, e com tantas outras manifestações. Então, essas contradições, a importância da filosofia, ela aparece todos os dias. Quando tu olha uma notícia, quando tu fica se perguntando como tu está agindo com relação à tua própria vida, às tuas próprias decisões. Então não tem como fugir da filosofia. Isso a Rand sempre falou. Todo mundo tem uma filosofia. Quanto mais racional ela for, mais fácil é para que você tenha uma vida boa, tenha uma vida próspera e, no final das contas, também consiga a felicidade, né? Mas que consiga ter a paz para seguir nesse movimento, nesse processo, que é o processo de viver. E que essa é a graça, é poder viver bem, né? Não viver angustiado, viver triste, mas sim ter a chance
de poder prosperar, florescer, né? Que é um termo que o, que o próprio Aristóteles fala, né? O próprio Aristóteles usa, né? O próprio Eric coloca, né? Mesmo que você não saiba, alguma filosofia está guiando a sua vida, né? Então é melhor a gente ter certeza de que filosofia que é, para que se não for a correta, a gente possa mudar o quanto antes, tá? E é importante, para quem leu, não sei se eu vou dar spoiler aqui, né? Espero não. Mas tem algum personagem de A Nascente que ele se dá conta, em certo momento da vida dele, que ele não buscou os valores, né? Que ele não buscou o caminho que ele queria buscar. Então, assim, pessoal, não esperem demais, porque às vezes pode ser tarde demais para buscar os valores que vocês querem para a vida de vocês. Então, é importante vocês terem isso bem claro. Olha ali a Patrícia. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. É sempre legal retomar esse contato ali da velha guarda no curso. Espero que vocês estejam presentes ali em toda a aula. Então, um abraço, pessoal, uma ótima noite e até quinta-feira que vem. Até mais, gente.